A noite vai ser uma noite de libertação, vai ser uma noite que Deus vai dar estratégias para a sua igreja. Eu tenho certeza que será uma noite que Deus vai falar muito ao teu coração. Quero louvar a Deus por toda a Leste, todos os pastores e líderes, todos aqueles que estão aqui presencialmente, todos vocês que nos acompanham pelas plataformas, rádio e televisão. Nós estamos em 3 semanas muito significativas da nossa igreja. Nós temos como uma prática nossa iniciar o ano separando e nos sacrificando para Deus em jejum e oração. É uma combinação das duas coisas. Porque você pode perguntar: pastor, eu vou fazer uma aplicação diferente do que foi feita por uma frase muito famosa, mas qual é mais importante, jejuar ou orar? Aí você pergunta para um pássaro: qual é mais importante, asa direita ou asa esquerda? Então, se você quer voar altos voos, oração e jejum. E nós estamos dando o título para a nossa oração e para o nosso jejum, que é eficiência. Eficiência é quando nós fazemos mais com o que a gente já tem. Eu não sei se você sabe disso, mas Deus coloca ferramentas, instrumentos, armas nas nossas mãos. Mas Ele não apenas não nos dá um instrumento, nos dá uma instrução. Ele dá para Moisés um cajado. Ora ele fala: Moisés, joga no chão, vira cobra. Aí outra hora ele fala: aponta para o mar, e o mar se abre, vira chave. Depois ele fala: toca na rocha, e toca, e sai água, vira torneira. Tudo isso em um instrumento só. Uma vara, que às vezes é chave, que às vezes é cobra, que às vezes é torneira, que às vezes é bica. Você entende? Que a cada nova instrução de Deus, o seu instrumento recebe uma nova função. Então isso se chama eficiência. Não é Deus te dar algo novo, é Deus usar o que você já tem. Você já pode fazer mais com aquilo que Deus já colocou na tua mão. Mas hoje eu quero trazer um outro aspecto de eficiência também. Não é só Deus fazer mais com o que eu já tenho, é Ele fazer mais rápido. Porque não sei você, eu não vim aqui para perder tempo. Eu não tenho tempo para perder. Deus me chamou, existe uma grande obra. Como diz a Bíblia, grande é a seara e poucos são os cearenses. Grande é a seara e poucos são os ceifeiros. A gente não tem tempo para perder. Logo, se a gente não tem tempo para perder, nós precisamos de Deus para acelerar alguns processos. Porque se dependesse só do nosso esforço, ia ser difícil demais. Eu não sei você, mas quantas coisas Deus já me fez conquistar em várias áreas da minha vida, não como resultado do meu esforço ou do meu talento. Foi pela misericórdia, foi pela sua mão poderosa. Eu quero falar um pouco sobre esse aspecto hoje da eficiência. A eficiência para a gente fazer mais rápido. Pastor, mas eu estou novo demais. Veja, Jesus ficou 3 anos e meio desempenhando o seu ministério. Ele se preparou por 30 para exercer por 3 e meio. Então você entende que o tempo do preparo eu não vou dizer que é mais importante, mas é tão importante quanto o do exercício. Ele se preparou 3 décadas para exercer um pouco mais de 3 anos. Então nós temos que entender o preparo, porque o preparo nos dá celeridade e velocidade para aquilo que Deus nos chamou. Então abra comigo em Mateus capítulo 14. Eu vou ler de 3 textos aqui, porque a Bíblia é cheia de exemplos de eficiência no tempo, de fazer mais rápido. Jesus não tinha tempo para perder. Jesus até dormindo ensinava lições. Então olha o que diz o texto de Mateus capítulo 14, versículo 23. Tendo despedido a multidão, Jesus subiu sozinho a um monte para fazer o quê? Orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se aos seus discípulos andando sobre as águas. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, disseram: um fantasma. Gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter contigo andando sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou?
Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Agora, Mateus 17, pule 3 capítulos. Mateus 17, a partir do versículo 18. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino desde aquele momento, e ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que nós não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: porque a fé de vocês é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vai daqui para lá, e ele irá, e nada lhes será impossível. Olha o versículo 21, olha essa senha, esse drive, olha essa informação que Jesus nos passa. Ele fala assim: essa espécie de demônio só sai com jejum e oração. Mais um, Lucas capítulo 11, versículo 1. A primeira, Jesus ficou orando enquanto os discípulos atravessavam com o barco. Na segunda, estavam no monte da transfiguração. Quando Jesus desce, os discípulos já estavam tentando expulsar um demônio e não conseguiram. Jesus na hora expulsou e falou: para expulsar, jejum e oração. Lucas 11, versículo 1 diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Nós lemos aqui 3 situações distintas, que tem como característica igual uma disciplina espiritual que Jesus está fazendo antes de algum feito. Ou ele está orando, ou ele está jejuando, e depois de orar e jejuar, em um dos casos você vê que ele anda sobre as águas, no outro caso ele repreende um demônio, no outro caso os discípulos, ao olharem para ele, falam assim: ensina-nos a fazer isso que você está fazendo. A maioria das pessoas, às vezes, não jejuam e não oram, porque elas, primeiro, não conhecem o resultado, não experimentaram o poder do jejum e a oração. E muitas vezes não experimentaram porque não tentaram, e não tentaram porque não foram ensinadas. O papel nosso, pastoral da igreja nesse ambiente, é poder equipar vocês com armas espirituais que Deus conferiu à igreja. Jejum e oração são armas espirituais poderosíssimas, a ponto do próprio Jesus falar: para esse tipo de guerra aqui, tu tem que usar essas armas. Você pode orar muito bem, você pode fazer a cartilha do CETASC, do IBAD, de como expulsa um demônio. Você pode pegar crucifixo, pode falar: sai em nome de Jesus. Você pode ter a oração mais maravilhosa, você fez um curso PhD em exorcismo. Se você não orar e não jejuar, você não consegue expulsar este demônio. Então, eu quero fazer uma viagem nesses 3 textos e em outros, para mostrar para você que essa arma espiritual é tão poderosa que ela afeta a nossa vida cotidiana. Até porque nossas guerras não são carnais, de fato, elas são espirituais, mas você entende que tudo que é físico vem daquilo que é invisível, tudo que é temporal vem daquilo que é infinito. Então, na terra nós vivemos de alguma forma uma propagação, como se fosse uma projeção das coisas que acontecem no céu. O que Deus tem para nós é vida eterna, mas vida plena enquanto estamos na terra. Logo, a nossa guerra, as nossas lutas precisam ser lutadas em 2 dimensões. Eu ministrei domingo aqui para a igreja local, pegando o exemplo de Moisés e Josué. Primeira guerra que eles precisam lutar depois que eles saem do Egito, porque no Egito eles não lutaram, foi Deus que lutou por eles. Mas quando eles chegam no deserto, tem os amalequitas, e Moisés tem que pela primeira vez liderar um povo numa guerra. E aí o que ele faz? Ele usa uma estratégia extraordinária. Josué, desce para o campo de batalha, porque eu vou subir para a colina, porque as nossas lutas, elas precisam ser lutadas embaixo e em cima.
Elas são lutas carnais e lutas espirituais. Elas são lutas físicas e lutas sobrenaturais. Então ele fala, nós vamos guerrear embaixo e nós vamos guerrear em cima. Enquanto você está espada com espada, eu vou direto no cabeça, eu vou ficar com a minha mão erguida. Nós vamos fazer um ataque aéreo e um ataque terrestre. Nós vencemos as lutas da vida quando nós entendemos que qualquer guerra que nós enfrentamos, elas têm duas dimensões. Uma dimensão física e uma dimensão espiritual. Mas o grande problema da nossa frustração nos tempos de hoje é que a gente empenha muito esforço nas lutas terrenas e a gente não tem resolução e fica frustrado. Aí Deus está falando, o mesmo empenho que você tem aqui embaixo, começa até lá em cima. O mesmo esforço que você tem aqui, acordando cedo, trabalhando, tentando fechar contratos, tentando finalizar os projetos, tem em oração, tem em jejum, tem na minha casa, tem buscando, por quê? Porque a tua luta não acontece só aqui embaixo, é embaixo e em cima. Na verdade, o que acontece em cima se propaga embaixo. Eles poderiam ser os melhores guerreiros, mas se a mão de Moisés cansava, eles não prevaleciam. Entenda, as suas guerras não são apenas carnais, suas guerras são principalmente espirituais. E Deus precisa te ensinar a lutar nas duas instâncias. Nos dois níveis, uma luta embaixo e uma luta em cima. Então veja, isso aqui é tão verdade, que hoje nós entendemos que quando nós praticamos isso, Deus tem a tendência de acelerar alguns processos. E eu vou explicar a vocês à luz daquilo que Jesus fez e daquilo que Jesus ensinou. Mas primeiro a gente tem que voltar um tempo para entender que tipo de geração nós vivemos. Nós vivemos numa geração acelerada. Logo, a gente não tem tempo para perder. Tudo é mais rápido hoje. Tudo acontece com mais celeridade hoje. Se você viveu no tempo do cassete, do telefone de girar assim, ou daquele telefone que você ligava para uma central, e a central te conectava, e geralmente conectava errado, aí você tentava umas 3 vezes para tentar alcançar uma pessoa. Hoje você tem um WhatsApp, que você manda uma mensagem instantânea para qualquer lugar do mundo, e quando a pessoa lê, aparece 2 pontinhos. Se a pessoa em 30 segundos não responde, a gente fala, tu leu e não respondeu por quê? Já apareceu aqui azul. Aí a gente baixa um aplicativo para mostrar para a pessoa que a gente não leu. Porque a gente não quer que ela fique. Então veja, o nosso tempo, ele é muito corrido. Logo, nós não temos tempos para perder. Mas o grande problema é que a gente fala muito isso, mas a gente não vive essas coisas. Quando nós falamos de disciplinas espirituais, isso aqui, eu estou chovendo no molhado. Quantas vezes você já ouviu falar em jejum e oração? Para Deus resolver problemas espirituais, para Deus acelerar situações. Ah, pastor, eu já ouvi muito essa pregação, vai pregar de novo? A minha pergunta é, não é se você ouviu, você praticou? É uma geração que canta, mas não faz, mas prega, mas não faz, fala, mas não faz. Sabe aquela história da mãe que chegou com o filho e falou assim, meu filho, vai arrumar o quarto? Aí o filho vai, e quando o filho volta, 3 minutos depois, mãe, o que foi? Compus uma música sobre arrumar o quarto. Arruma sim, o quarto bem limpinho, já fiz. Aí ele canta uma música linda sobre arrumar o quarto. Ela, que linda essa música, vai explodir. Mas você arrumou o quarto? Não, não arrumei não, mas eu compus essa música. Então volta e arruma. Aí ele volta, quando ele volta daqui a pouco, ele, mãe, que foi? Escrevi um livro sobre os 5 passos para arrumar um quarto. Aí o primeiro passo, é você ligar a luz e vislumbrar. Segundo, quais são os materiais mais sujos e vai guardando. Então aqui eu tenho passos práticos, é um drive que eu vou instalar na cabeça das pessoas, para elas fazerem mais rápido os deveres da sua casa. Ela, que livro maravilhoso, mas você arrumou o quarto? Não, mãe, eu estava muito ocupado escrevendo o livro. Ah, então volta lá para o quarto. Aí volta, 3 minutos depois, mãe, que foi? Fiz uma mensagem pentecostal. Você entra e você abre a porta e você vê, e você pega o edredom, e você pega isso aqui, e você joga no cesto sujo, e você pendura a toalha. Mãe, glória a Deus, arruma, desce, vai, dobra a cama, vai, coloca. Aí, glória a Deus, ela, que mensagem extraordinária sobre arrumar o quarto, meu filho. Mas a minha pergunta é, você arrumou o quarto? Não, é porque eu estava muito ocupado pregando. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós não temos tempo para perder. Temos que cantar, temos que escrever, temos que pregar. Mas mais do que isso, nós temos que fazer. Se a gente não faz, como é que a gente vai ensinar os outros a fazer? Então nós precisamos fazer e praticar para depois falar. E eu digo isso por prática.
Toda vez que nós entramos em 21 dias de jejum e oração, Deus faz um milagre extraordinário na minha vida, na minha casa, na minha família. Se você quer um testemunho, um exemplo da eficácia disso, olha para a minha vida, para a minha casa, para o meu ministério. Eu sou o resultado de jejum e de oração, não porque eu sou santo, mas porque eu sou inteligente. Se Deus me deu essa arma, por que eu não vou usar ela? É que nem aquele pessoal, o Espírito Santo não é para hoje não. Ele cessou lá com os apóstolos. Se você não quer usar o Espírito Santo para te ajudar, o problema é teu. Eu preciso do Espírito Santo me consolando, me dando poder, me dando vigor, me dando palavra. Eu preciso, é por isso que eu falo para as pessoas. Para mim é por isso que a Assembleia de Deus, igrejas pentecostais em todo, mas principalmente a Assembleia de Deus, foi a igreja que mais cresceu no Brasil em tão pouco tempo. Todas as igrejas históricas, tradicionais, vieram muito antes. A gente saiu de dentro da igreja batista. Por que hoje a Assembleia de Deus é 20 vezes o tamanho? Porque eles não quiseram usar o Espírito Santo, a gente quis. Ainda fala, não, mas tiveram pastores que pregam e são analfabetos. Exatamente, olha o que o poder do Espírito Santo pode fazer na vida de alguém que dá lugar. Senhor, eu não sei ler, mas eu ouvi, me ajuda a pregar aquilo que eu ouvi. Senhor, não me deixa falar asneira, me ajuda nisso. Quantas vezes eu subi no púlpito e falo, Senhor, eu estou cansado, bota na minha boca as tuas palavras, que se fosse pelo meu talento eu não conseguiria. A igreja chegou aqui por causa do Espírito Santo de Deus, de homens, mulheres que oram e jejuam. Você quer que Deus acelere os seus processos? Quem quer? Quem quer? Todo mundo quer. Jejua e ora. Deus acelera o processo de pessoas que jejuam e oram. Quer ver a eficácia disso na história? Eu acabei de falar uma na Assembleia de Deus, mas tem uma história muito bonita de um certo pregador que é chamado Príncipe dos Pregadores, um inglês chamado Charles Spurgeon. Em 1950 aproximadamente, ele tinha uns 18 anos, e ele assume uma igreja já em Londres, uma igreja que cabia 3.000 pessoas, mas só tinham 100. Dentro de pouco tempo essa igreja multiplica, cresce muito. Não tinha lugar para mais ninguém. Então ele consegue um local maior, onde ele constrói o que conhecemos como Catedral Metropolitana de Londres. E ele foi o pastor dessa igreja, 6.000 pessoas, 5, 6 cultos todo dia, e não cabia gente, a ponto dele pregar e falar assim, não volta mais, não vem amanhã. Se você veio essa semana, não venha semana que vem, que não vai ter onde colocar gente. Um pastor que expulsa a gente da igreja. Senhor, me dá sanção um dia para expulsar. Falar, irmãos, não vem para a igreja não. Sabe, chegou a um ponto tão auge, que os jornais da cidade, os jornalistas entravam na igreja e transcreviam as suas pregações, ou ele entregava os esboços transcritos. Eles publicavam no jornal do dia seguinte, e toda Londres era evangelizada, toda a Inglaterra era evangelizada através da sua pregação. Aí um dia uma repórter entrou e falou assim, qual é o segredo dessa explosão? Aí ele falou assim, deixa eu te tirar desse púlpito, dessa luz, desse ambiente grande. Eu não sei nem se está aberto, mas aqui, durante as nossas conferências, as nossas intercessoras ficam aqui atrás. Eu sei que está escuro e eu estou atrapalhando todo mundo. Obrigado, querido, vocês são top. Aí ele chegou assim, vem aqui. Aí ele pegou e entrou numa salinha chamada Sala de Oração e Intercessão. Aí ele falou, tá vendo essa sala aqui de 6x6? Essa sala pequena, escura, essa sala secreta, essa sala que ninguém está vendo? É aqui que acontece o milagre. Os cultos só enchem, um ambiente de 6, 7 mil pessoas. Show é repleto porque um ambiente de 5, 6 pessoas tem gente ajoelhada buscando a Deus. É ali que a igreja cresce, é ali que a igreja é edificada, é ali que Deus acelera. Deus cresceu tão rápido assim porque tem gente orando e jejuando. A casa de força da igreja são os irmãos de intercessão, as irmãs de oração, homens e mulheres que oram e que jejuam. Porque quem começa a batalha de joelhos termina lá de pé. Você entende isso? Quando a gente mortifica a carne, a gente exalta o espírito, a gente fortalece o espírito. Olha o desdobramento da fé de um homem que entende o que faz acelerar o corpo de Cristo. 100 anos depois, lá para 1940, uma excursão americana vai até a casa de Spurgeon, que 100 anos depois se torna um museu, de tão impactante que o ministério desse homem foi para o mundo. Aí essa classe de teologia, esse seminário teológico de alunos americanos vai para lá e entram na casa de Spurgeon e mostra, está aqui a cozinha, está aqui o copo dele, está aqui o banheiro, né? Está aqui a sala, está aqui a escrivaninha dele, aqui que ele escrevia as suas mensagens. Aí quando eles chegaram assim, está aqui a sua cama. Aí um dos alunos percebeu e falou assim, no tapete, porque as casas são encarpetadas lá por causa do frio, eu vi que do lado da cama, no chão, no carpete, existem 2 marcas de afundamento,
né? Parece que está amassado, 2 marcas do lado da cama. O que é aquilo? Aquilo ali são as marcas do joelho de Charles Spurgeon. Ele orava pelo menos 2 horas todo dia antes de levantar, e às vezes 1 ou 2 horas antes de dormir. Então ele orava sempre no mesmo local, e as marcas do seu joelho ficaram impressas, ficaram afundadas naquele carpete. Aí todo mundo ficou impressionado com isso. Então vamos continuar. E foram na cozinha, foram em outro local, na despensa, ao redor da casa. Aí eles entraram todos no ônibus da excursão. Aí o líder da excursão, o coordenador, começou a contar para ver se estava todo mundo lá. 1, 2, 3, 4, 5, contou. Quando ele viu 18, 19, opa, tinham 20, está faltando um. Cadê esse um? Aí ele saiu, procurou, não achou ao redor do ônibus, procurou ao redor da casa, não achou, foi na cozinha, ele entrou na casa novamente de Charles Spurgeon, foi na cozinha, foi na despensa, foi na escrivaninha. Quando ele entrou no quarto, ele viu aquele jovem com os joelhos marcados no mesmo local que Charles Spurgeon tinha marcado. Ele viu onde estava afundado, colocou os seus joelhos, e a oração dele era assim: Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Faz em mim o que tu fez nesse homem de novo, faz de novo. Aí o professor esperou um pouco, achou bonito aquilo. Isso é um relato escrito em livros. Quando ele meio que parou, falou um pouco baixo, o professor coordenador falou assim: levanta, que está na hora da gente ir. Billy Graham. Aleluia, aleluia. Alguém pode acreditar que Deus faz de novo? Ele faz de novo. Como? Joelho no chão, jejum. Gente, não é 5 passos, 7 passos, 2 passos para você ser usado por Deus: jejum e... Fala para o irmão dela: jejum e oração. Pega esse drive, irmão, pega esse drive. Aleluia. Por quê? Porque num tempo acelerado como esse, aqui eu entro um pouco na otimização do tempo. O jejum e a oração, ele acelera alguns processos. Ele nos faz poupar tempo. Jesus acordava todo dia no amanhecer, e ao final da noite, geralmente ele também orava. Mateus 14, 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho. Ele pegou: discípulos, atravessa para o outro lado do mar, eu vou encontrar com vocês amanhã lá. E subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Marcos 1, 35. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um local deserto, e ali orava. Jesus tinha um hábito de toda noite orar, e toda manhã, antes de amanhecer, antes de clarear, de orar, bem cedinho. Então ele acabava a sua comunicação com Deus. Depois de acabar a sua comunicação com Deus, ele descia para as cidades, para os vilarejos. Ele chegava para um cego e falava: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então abre o olho. Ele chegava para o leproso: o que você quer? Ser limpo, seja limpo. Ele chegava diante de um cortejo, num caixão, ele tocava no esquife e falava: levanta, e o morto levantava, sai para fora, e o morto saía. Você sabia que Jesus era o terror dos funerais? As empresas de funeral odiavam Jesus, porque Jesus acabava com todos os funerais. Chegava um paralítico: o que queres? Eu quero andar. Então levanta. Ele fazia milagres, maravilhas, prodígios grandiosos em milésimos de segundos. Por quê? Porque toda manhã ele ficava horas orando, porque toda noite ele ficava horas orando. E foi o que causou a curiosidade dos seus discípulos. Você lembra de tudo que os discípulos acompanhavam, viam Jesus? Eles perceberam, e eles usaram uma intuição inteligente. Foram muito inteligentes aqui. Olha que razão lógica. Ele gasta milésimos de segundos para curar, para ressuscitar, para dar visão. É na hora, é instantâneo. Mas aquele negócio que ele faz no escuro, ele fica um tempão. Isso aqui é difícil de fazer, mas ele faz rápido. E aquele negócio, ele fica horas e horas e horas, todo dia. Aí eles espiaram Jesus. Aí quando Jesus saiu, ele falou: Senhor, dedução lógica, ensina-nos a orar. Porque se você gasta fração de segundos para expulsar demônio, mas gasta horas orando, isso deve ser alguma coisa muito importante e muito impactante. Você entende isso? Quem investe muito tempo com Deus, perde pouco tempo com os homens. Quem passa muito tempo com Deus, perde pouco tempo com problemas terrenos. Quem sobe lá em cima da colina e vai sozinho no secreto e busca a Deus, não precisa ficar perdendo muito tempo com os homens. Então os discípulos já pensaram: eu entendi, porque
ele não apenas cura, mas ele passa tempo se preparando para curar. Então, a oração, o jejum não é apenas uma disciplina onde eu falo com Deus, mas Deus me prepara e me reveste e me unge e me capacita, porque nós muitas vezes não oramos antes. Aí quando tem alguém enfermo, a gente ora para Deus curar, a gente ora pela enfermidade. Mas a oração não é só para você orar pela enfermidade, é para você orar para Deus te preparar, para você orar pela enfermidade. Você já tem que chegar preparado, ungido. Senhor, me prepara porque eu vou para a igreja, eu vou para o colégio, eu vou trabalhar amanhã, e eu preciso da tua unção na minha vida. Então quando eu invisto tempo com Deus, eu não perco tempo com os homens. Isso aqui não é só para aplicação espiritual ou religiosa, no sentido de igreja, de cura. Você vai fechar um contrato amanhã? Tem uma reunião importante amanhã? Passa 1 hora orando. Tira o jantar, não janta hoje. Se é amanhã de manhã, não janta hoje. E no tempo de jantar, ora. Amanhã vai para a reunião para fechar o contrato. Deus vai acelerar, vai ter fechamento de contrato. Porque contrato não é só físico, não, é espírito. Gente, para tudo existem 2 dimensões. Eu preguei domingo. É difícil a gente explicar para quem é carnal e físico. Como é que você explica para alguém que é carnal e físico que deixar de comer comida te dá poder espiritual? Aí a pessoa vai chegar, como é? Me explica melhor, quer dizer que se tu não comer a picanha, você vai ganhar um superpoder? Porque até para isso existem 2 dimensões, amém? A dimensão carnal do jejum, quem olha fala, é dieta, mas no espiritual é uma direta na cabeça do teu inimigo. Tudo que nós fazemos tem 2 dimensões. Você precisa aprender a lutar em ambas. E Jesus sabia muito bem, eu tenho que curar amanhã, eu tenho que fazer muitas coisas, por isso eu vou me preparar. Tem alguém que está disposto a se preparar, a se revestir e a buscar a Deus no secreto? Ele passava horas com Deus e perdia pouco tempo com os homens. O nosso é o inverso. A gente passa horas com os homens porque a gente fica pouco tempo com Deus. Tem gente que quer passar pouco tempo com Deus e não quer perder tempo com os homens. Então não ore só por cura, ore para Deus te preparar para você orar por cura. Não ore só por, Senhor, reconcilie a família. Não, antes de ir no culto, Senhor, me unge, me prepara, porque talvez eu vá encontrar casais que precisam de reconciliação. Então já me prepara para orar por eles. Coloca na minha boca fogo, coloca na minha boca brasa, coloca unção nas minhas mãos. Eu preciso do teu preparo. Jesus passou 30 anos se preparando para exercer 3 meses de ministério. Nós queremos nos preparar por 3 anos de ministério. Nós queremos nos preparar por 3 anos para poder exercer por 30. Jesus entende o poder do preparo. Foi isso que ele fez quando, depois de ser batizado, ia iniciar o seu ministério terreno. O que ele faz? 40 dias no deserto, jejuando. Jesus jejuou 40 e você está reclamando de 21, hein? Olha aí. E foi, lá não foi. Eu não sei se tem essa música na internet. Tem uma música do jejum que a irmã canta assim, ó: jejum com água, o diabo não tem medo. Se quiser vencer o mal, trate de fazer um jejum total. Eu não estou falando para você acabar com tudo. O que você gosta? O que te dá prazer? Sacrifica. Pastor, mas 21 dias é muito tempo. Tá vendo? Eu quero algo mais rápido. Mas a proposta de Deus não é que você chegue rápido, é que você chegue pronto. Não adianta você já chegar, eu já quero pregar, eu já quero expulsar. Vai passar vergonha. Porque os discípulos desceram, tentaram expulsar o demônio do menino e não conseguiram. Aí o pai, olha o que o pai foi falar para Jesus. Foi lá para os teus obreiros, foi lá nos teus diáconos, nos teus pastores auxiliares, e eles não conseguiram expulsar. Que raça incrédula, que raça perversa. Vem aqui, pão! Na hora o menino saiu. Aí ele falou, sabe por que saiu rápido? Jejum, aleluia, e oração. Jejum e oração acelera os nossos resultados. Agora você lembra que Jesus, ele despede os discípulos, vai para o outro lado que lá a gente vai se encontrar. Mas eu vou orar um pouquinho enquanto vocês entram no barco e atravessam. Então os discípulos entram no barco e tem uma vantagem. Jesus falou, eu encontro vocês do outro lado. Então eles saem antes de Jesus. Jesus está subindo para orar no monte, eles já estão remando. Jesus chega no topo do monte, eles já estão remando. Jesus se ajoelha e começa a orar, eles já estão remando. Eles se antecipam, eles têm uma vantagem, eles saem na frente de Jesus. Mas Jesus vem andando sobre as águas e encontra eles no meio do mar,
Não é porque eles começaram primeiro que eles vão terminar primeiro. Por que Jesus começou e alcançou eles no meio do mar? Porque antes Jesus se preparou em cima do monte. Quando eu me preparo, quando eu me separo, quando eu busco a Deus, eu não perco tempo remando, eu não perco tempo me esforçando. Tem muita gente se matando de trabalhar e tem que trabalhar, mas se você não jejua, você rema, e alguém vem andando sobre as águas. Por quê? Porque enquanto você estava se esforçando sem jejuar, ele orou, ele jejuou e falou: Senhor, vou começar a minha caminhada, pode andar sobre os mares. Não é porque eles começaram primeiro que eles chegarão primeiro. Aleluia! Então vão ter situações onde você vai se esforçar menos do que as pessoas, mas porque você orou e jejuou, você vai alcançar eles andando por sobre as águas. Enquanto eles estão se matando, remando, se esforçando, suando, você está desfilando, você está passeando. Porque quando eu invisto tempo com Deus, eu não perco tempo com os homens. Você entende isso? Quem está entendendo essa ministração? Agora, Pedro vê Jesus e fala assim: tu me faz ir contigo andando sobre as águas. E vem. Pedro começa a andar, mas Pedro, logo depois de começar a andar, afunda. Pedro é corajoso. Eu não vou falar mal de Pedro, mas entenda, Pedro vê Jesus andando sobre as águas publicamente. Então Pedro quer fazer publicamente o que Jesus está fazendo publicamente. Mas o que permitiu Jesus publicamente fazer aquilo é porque no secreto ele orava e jejuava. Então muita gente quer fazer publicamente o que os outros fazem, sem fazer no secreto o que os outros fazem. Pedro queria fazer no público o que Jesus fazia, mas ele não fez no secreto o que Jesus fez. E quando eu não faço no secreto o que os outros fazem no secreto, e depois desempenho publicamente, quando eu tento fazer o que eles fazem, eu afundo. A gente tem a tendência de olhar e falar assim: não é possível, em qualquer área, mas vou trazer para dentro da igreja. Como do nada chegou o rapaz aqui, a igreja está voando, do nada já tudo daquilo. Queridão, tu está vendo o público, tenta conhecer o secreto desse rapaz. Tenta conhecer o que ninguém vê, tenta entender o que só Deus e Ele conhecem. Geralmente alguém que anda rápido e está andando sobre as águas, está colocando o joelho no chão. É joelho no pó que te capacita a andar sobre o H2O. Se você quer ser sustentado em pé, primeiro fique de joelhos. Aleluia! Então a gente quer desempenhar publicamente o que alguém faz, se a gente desempenhar no secreto o que eles fazem. Aleluia. Então Jesus falou assim: pode ir na frente, porque eu vou fazer algo que me acelera. Eu vou fazer algo que me traz eficiência. Eu não vou perder tempo me matando, remando nos lugares que você está remando, porque eu estou me preparando para isso. É o que Eclesiastes 10:10 vai dizer: se você não amola o machado, ele está cego. Logo você precisa bater mais, fazer mais esforço para você cortar a árvore. Mas é a sabedoria que produz o resultado. Então enquanto você pega o seu machado cego, a sua lâmina que não corta nada, e começa a remar, eu estou afiando a minha. Aí você pode sair na frente: eu estou afiando. E você já está batendo, eu estou só afiando. E você achando que tem resultado, porque eu nem levantei o machado e você já está 50 minutos batendo. É porque eu estou afiando. Jesus ficava afiando o machado em cima do monte. Na hora de chegar ele andava sobre as águas. Jejum e oração é afiar, é amolar machado. Muita gente se mata de trabalhar e fica frustrado e não entende por que não tem resultado. Não tem a ver com o teu esforço. O teu esforço está legal, mas você não está se preparando. Prepara a tua ferramenta para aquilo que Deus colocou para a tua vida. Qual é o preparo? Jejum e oração. Acho que foi Martinho Lutero que falou: se eu não orar 2 horas por dia, não me sobra tempo para resolver o que eu tenho que resolver. Porque tem muita gente que fala assim: mas eu perco tempo quando eu oro. Não, você ganha tempo. Deus te dá agilidade. Porque se você ora 1 hora, 2 horas, se você jejua, o tempo que você passaria convencendo o seu chefe de fazer aquela compra, de fazer aquele investimento, de fazer aquela mudança, você passa meia hora, 40 minutos, dias, jejua e ora, fala: Senhor, me prepara, unge a minha boca, deixa eu falar com o meu chefe, mexe no ouvido daquele camarada, porque eu preciso fazer alguma coisa que vai melhorar aqui na empresa. Você vai, em 5 minutos você apresenta, Deus te dá sabedoria e fala: pode fazer. Você ganhou tempo, porque você antes amolou o machado. Muita gente se frustra por causa disso. Você está remando, cansado, e ainda está no meio do mar. Aí você olha para o lado, alguém vem andando por sobre as águas. Quer andar sobre as águas? Faça no secreto o que Jesus fez.
busque a Deus, jejue, porque existem inimigos que a gente só vence, meus irmãos, com o jejum e com a oração. Aquilo que os outros se matam remando, Deus quer nos ensinar a fazer andando. Deus quer nos agilizar. Deus quer acelerar os nossos processos. Deus quer que a gente tenha resultado mais rápido. Mas isso não vem com a força do esforço ou do desempenho. Isso vem com a preparação, chamada jejum e chamada oração. Portanto, meus irmãos, essa é a minha simples mensagem. Os músicos já podem subir aqui, é simples essa minha mensagem. Deixa eu só explicar alguma coisa que eu vou continuar ministrando nos domingos e nas terças, porque isso aqui é uma das coisas que eu mais vou bater aqui. Jejum é a percepção, e eu falei no início, que nós precisamos lutar em duas dimensões. Essa luta que você está enfrentando, ela não tem uma dimensão só, ela tem duas. Você precisa se esforçar tanto fisicamente, quanto espiritualmente. Jesus orou, mas depois Jesus teve que andar. Houve algum empenho de Jesus para ter resultado, mas ele teve resultado mais rápido. Nós temos que começar a ter no nosso coração um entendimento nesses dois ambientes, físicos e espirituais. Isso me leva a lembrar dos sonhos que Deus deu a José do Egito. José muito cedo teve sonhos, e Deus deu para ele também capacidade de revelar esses sonhos. Só que o sonho dele foi muito interessante. Ele sonhou com feixes de trigo, mas também com astros do céu. Nos feixes de trigo ele estava no centro, e esses feixes estavam ao redor, e todos de alguma forma prestavam continência e honravam a ele que estava no centro. Mas ele também sonhou que ele estava no meio, e os astros, o sol, a lua e as estrelas, representando seus irmãos, também rodeavam em sua órbita, e ele estava no centro. Por que isso é interessante? Porque foi Deus que deu esses sonhos. Mas você entende? Feixes de trigo são coisas inerentes à terra. Astros dos céus são coisas inerentes aos céus. Então, quando Deus dá um sonho para um homem, Ele te faz sonhar com coisas da terra, mas você não pode esquecer de ter sonhos para o céu. A grande questão é que hoje nós queremos só sonhar e pedir para Deus coisas na terra: carro, fama, seguidor, dinheiro, roupa. Não tem nada de errado em pedir isso, mas melhor do que você pedir uma casa nova é você pedir um lar perfeito. Melhor do que você pedir roupas de marca e de grife é você pedir para Deus: Deus, me reveste com o teu sangue. Você entende? Deus fala, não tem nada de errado em você buscar as coisas terrenas, mas os sonhos que eu dou não é só para essa terra. Sonhe em alcançar, sonhe em almejar projetos na terra, mas não se esqueça, Deus tem projetos do céu para você. Aleluia. Esse negócio de céu e terra, eu comecei a pensar nisso. Sabe quando você bota essa lente de óculos, esse filtro de Instagram nos olhos, vai lendo a Bíblia, e você começa a ver, rapaz, tudo é lá e cá. É impressionante. O próprio José, quando ele é preso, ele está preso no cativeiro de Faraó. Quem está dentro da prisão com ele? 2 homens, um padeiro e um copeiro. Pão e cálice. O que isso te lembra? Santa Ceia. Pão e cálice. Na Santa Ceia Deus fala assim: faça isso em memória de mim, não é? Então veja, ele sonha e fala: olha, padeiro, os 2 vão sair, só que um vai sair para a morte, outro vai sair para a vida. O padeiro, que significa, representa o pão, que é o corpo de Cristo, sai para morrer, porque o corpo foi crucificado e morto. O copeiro, que significa o cálice, saiu para servir. E aí quando o copeiro saiu, ele falou assim: lembra de mim quando chegares diante do rei, fazei isto em memória de mim. A carne tem que morrer, e o sangue reveste, o sangue salva, o sangue traz vida. Os projetos de Deus é céu e terra. A céu e terra são 2 ambientes que você precisa aprender a lutar. Nessa noite não tem desculpa mais. Senhor, ensina-nos a orar. Então por que eu não consigo? Porque eu não sei. Eu não tenho como almejar, alcançar algo que para mim nem é possível. Como é que Deus pode imputar sobre mim uma culpa de algo que eu nem sei que existe? É por isso que Ele te expôs a essa mensagem.
para você não ter mais desculpa. Porque a exposição, ao invés de trazer um peso, agora eu sei, meu Deus, que responsabilidade, ao contrário. A exposição da palavra, a revelação da palavra, ela vem para te deixar com fome e com sede. Né, pastor Jefferson? Viva com fome, viva com sede. É por isso que Jesus vem andando sobre as águas. E ele anda sobre as águas na frente de pescadores profissionais. E o pescador profissional falou assim: se és tu me faz andar sobre ti, por que Pedro não tentou andar sobre aquelas águas antes? Ele era pescador, conhecia aquele mar como ninguém, porque ele não sabia que era possível andar. Aí quando ele viu Jesus andando, Jesus expôs ele a uma nova realidade. Falou: já que dá para andar, eu também quero. Jesus está te expondo hoje para falar: dá para fazer mais, dá para acelerar o processo. Você consegue chegar mais rápido, você consegue ser mais acelerado, você consegue mais coisas se você jejuar e orar. Sinta-se exposto à revelação da palavra de Deus, às ferramentas que Ele tem para a tua vida. Você consegue ser mais eficiente, perder menos tempo na terra, menos tempo com problemas físicos, menos tempo com problemas humanos, menos tempo com gente, se você investir mais tempo para Deus. Se você recebe essa palavra, fique de pé comigo. Vamos louvar a Deus aqui. Aleluia, sobe aqui, louvor. Meu Deus, quantos entenderam o que o Espírito está dizendo e ministrando a essa igreja? A eficiência, ela tem várias áreas. Eu falei da eficiência do instrumento. Toda vez que Deus te dá uma nova instrução, o seu instrumento ganha uma nova função, porque as ferramentas de Deus são eficientes. Elas servem para todas as situações. Ele não precisa te dar um cajado novo para abrir o mar. Você vai usar o mesmo cajado que você tinha quando Ele te chamou. Ele não precisa te dar uma ferramenta nova para fazer um milagre novo na tua vida. Ele usa uma ferramenta antiga para fazer um milagre novo na tua vida, porque Deus não precisa mudar de ferramenta. Ele precisa te dar uma palavra, e você veio nessa noite para receber uma nova instrução, uma nova palavra, uma nova revelação. Deus vai usar o que você já tem na mão, mas Ele está falando: milite em 2 ambientes, acorda cedo para trabalhar, mas se você tem um projeto muito grande, um desafio muito grande, um pouco antes de acordar para trabalhar, acorda para orar, porque a tua oração vai acelerar os teus resultados no teu trabalho, na tua vida, na tua família. Oração e jejum aceleram os nossos processos. Aleluia. Então hoje você vai sair daqui voando. Hoje você vai sair daqui surfando no azeite. Hoje você vai sair daqui sapateando por cima das águas, porque Deus te ensinou nessa noite: ei, eu quero que a minha igreja acelere. Nós não temos muito tempo. Tem um pastor que eu gosto muito, um americano, que ele fala assim: sabe quando a gente sabe que está chegando o fim dos tempos? É quando a gente lê o jornal e lê a Bíblia e não consegue dizer qual é a diferença de qual para qual. É quando a gente abre a Bíblia, a gente fala de pestes, a gente fala de incêndios, a gente fala de grandes catástrofes. Aí a gente abre o jornal, a gente vê pestes, a gente vê pandemias, a gente vê grandes incêndios, a gente vê grandes catástrofes. Nem que isso aqui é a Bíblia ou é o jornal? Não temos tempo para perder. Eu não sei você, mas eu não vim nessa noite para perder tempo só falando. Aqui existem guerreiros do Senhor. Guerreiros do Senhor. Deus tem urgência em usar a tua vida, a tua família, o teu chamado. Deus tem urgência em usar o cajado que Ele colocou em tuas mãos. Coloca em prática. Pastor, eu coloquei e não deu certo. Ora antes, jejua antes e tenta de novo. Ora antes, jejua antes e tenta de novo. Depois você vem aqui dar um testemunho que Deus é fiel, porque Ele cumpre a sua